Segundo o livro de Apocalipse, vai se fazer uma imagem, e essa imagem ela vai falar, ou ela vai ter vida própria. A gente sabe que o livro do Apocalipse ele foi escrito de forma simbólica. Então essa imagem não é uma imagem de escultura que passa a falar, a conversar com as pessoas. Essa imagem, na verdade, ela é um poder. Para a gente entender como é feita essa imagem, e o que essa imagem fala, a gente tem que entender como foi formada a primeira besta do Apocalipse 13. A gente sabe que a primeira besta do Apocalipse 13, aí a partir do verso 1, essa besta, ela foi feita, ela passou a existir quando a igreja se uniu com o Estado. Então os romanos, eles perseguiam muitos cristãos. Chegou um tempo que, de uma certa forma, ele se uniu com os cristãos, se tornou a igreja, ela se uniu com o império e se tornou a igreja do Estado. Foi nesse caso que foi formado a besta. Quando que fala que vai ser formado a imagem da besta, vai ser algo semelhante. Novamente, o cristianismo vai se unir com o Estado, formando assim a imagem da besta. Ou seja, o cristianismo ele se tornará bem semelhante à besta. E quem vai dar essa autoridade para o cristianismo vai ser a segunda besta do Apocalipse, do capítulo 13, verso 11. Porque fala que ela tem a aparência de um cordeiro, mas fala como o dragão. E essa segunda besta, ela tem sido identificada como sendo os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, um país protestante, agora ele vai se unir com as igrejas cristãs do mundo inteiro. Aliás, as igrejas cristãs do mundo inteiro vão se unir e elas vão receber autorização dos Estados Unidos, vão receber poder dos Estados Unidos para perseguir os cristãos. Porque a segunda besta, sendo ela os Estados Unidos, ela tem a aparência de um cordeiro, mas fala como dragão. E o dragão é o diabo. Mas a questão é, o que essa imagem fala? Qual é a voz dessa imagem? O que ela está falando? O que ela vai falar? A primeira besta também ela fala. Aqui Apocalipse 13, no verso 5, fala assim: E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Então essa besta, quando fala aqui que ela recebeu autoridade, que ela recebeu uma boca, aliás, ela abriu a boca e proferia a blasfêmia e arrogância, então a voz dessa besta significa perseguição, porque ela blasfemou de Deus, perseguindo o povo de Deus, e também pregando muitas mentiras, pregando muitas heresias, porque a Apocalipse 13 foi o poder religioso que se uniu com o Estado e passou a fazer segundo a sua vontade, porque ela tinha autoridade do Estado. Quando fala que a segunda besta, ela também tem voz, porque fala assim, ó, Apocalipse 13, verso 11, vi ainda outra besta, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então no verso seguinte fala que ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Então quem deu autoridade à primeira besta foi o próprio dragão, que dá autoridade à segunda besta, que é ser identificado como os Estados Unidos. Então os Estados Unidos recebem o poder do dragão, e o dragão representa Satanás, e ele faz uma imagem da besta. Como ele vai fazer essa imagem? Quando se unir com as igrejas protestantes. Aliás, quando ele dá poder para as igrejas protestantes. Porque os Estados Unidos é considerado uma nação protestante. Os protestantes do mundo inteiro vai receber a autoridade dos Estados Unidos e para falar contra o povo de Deus. Quando fala que a imagem da besta fala, é exatamente isso. É porque a imagem da besta, ela
ela recebe autoridade, ela passa a ter vida própria, passa a ter poder próprio. Tudo que ela fizer vai ser endossada pelo Estado, como aconteceu no passado. A igreja podia fazer o que quiser, nada era contra ela, porque ela tinha poder do Estado. Então, em Marta da Besta é a mesma coisa. Por isso que fala no verso 15, que foi-lhe dado poder para que ela falasse, e como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, quem não concordasse, não concordar com as suas heresias, essas pessoas, elas serão mortas. Haverá um decreto de morte contra ela, pelo menos haverá esse decreto de morte. Aí que a gente entende que a besta passa a falar, porque ela passa a ter vida própria. Ela recebe poder e autoridade para perseguir os cristãos. Aí fala que vem o número da besta, a imagem da besta. Então, em resumo, a gente crê, segundo a palavra de Deus, que os cristãos do mundo inteiro vão se unir com o Estado e vai guerrear, pelejar contra os remanescentes do povo de Deus. Vai acontecer novamente o que aconteceu no passado. Porque hoje as pessoas elas estão preocupadas mais com as glórias desse mundo do que com as glórias de Deus. Por isso que a igreja cristã se unirá com o Estado. Os seus únicos inimigos, os seus maiores inimigos, serão os fiéis povo de Deus. Vai ser o momento em que a igreja cristã, verdadeiro, o povo remanescente, será duramente perseguido.